SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP Rio. Olá, começa agora mais um Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo São Paulo-Rio, e com você participando, interagindo comigo nessa hora da manhã, aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/SP Rio Mais, e depois, você bem sabe que depois entra esse vídeo, entra o jornal na íntegra lá no nosso portal, no site spriomais.com.br. Hoje é terça-feira, dia 10 de julho de 2018, e o mundo de olho na Tailândia, né? Entra no terceiro dia a operação de resgate na caverna, onde ainda estão 4 garotos e o treinador do time preso desde o dia 23 de junho. O mundo também de olho na Rússia, né? Até porque hoje França e Bélgica decidem a primeira vaga para a grande final da Copa do Mundo. Aqui na nossa região, Jacareí abre licitação para implantar o COI, que é o Centro de Operações Integradas. O objetivo da Secretaria lá de Segurança Pública, né, de Jacareí é criar uma verdadeira muralha, né, com 116 câmeras de segurança. E São José dos Campos, que começa a utilizar satélite para monitorar as infrações ambientais e também outras ajudas. Esses e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. É o Jornal Abre Aspas na edição desta terça-feira, e a gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O brasileiro está tão preocupado com desemprego, segurança pública, corrupção e a própria e mais recente guerra jurídica do solta, não solta Lula, que outros temas importantes vão ficando sem espaço de discussão, como o desmatamento, que volta a preocupar. Estudo publicado ontem pela revista Nature Climate Change, assinado por 10 pesquisadores brasileiros, mostra que é uma tendência de alta no desmatamento da Amazônia e do Cerrado, piorando a contribuição do Brasil ao aquecimento global. E eles fazem uma denúncia de que existe uma ameaça política das barganhas que pode comprometer a mitigação climática no Brasil. Citam que está havendo mudanças na política ambiental em troca de apoio da bancada ruralista ao governo. O Estadão listou algumas delas. Sugestões de mudanças na lei do licenciamento ambiental, suspensão de ratificação de terras indígenas, redução de áreas protegidas e flexibilização da regularização fundiária. Tudo isso pode comprometer a capacidade do país de cumprir suas metas de redução de gases do efeito estufa, assumidas no Acordo de Paris em 2015. Registros do INPE de 2005 a 2012 mostraram grande queda das taxas de desmatamento, mas essa curva tem mudado devido à revisão do Código Florestal, por exemplo. É hora, então, de cobrar os candidatos sua posição em relação a esses temas ambientais importantes, que não rendem tantas manchetes quanto as da Operação Lava Jato. Muito bem, esse foi o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Olha, após o anúncio do memorando de entendimento entre Boeing e Embraer para a criação de uma nova empresa, as duas companhias devem correr para apresentar ainda neste ano a proposta final de acordo ao governo brasileiro, que é o detentor da Golden Share, uma ação de classe especial que dá poder de veto ao negócio. Segundo especialistas, as empresas devem querer avançar essa etapa antes da eleição para evitar entraves políticos.
O aval final para o negócio depende também da aprovação de órgãos internacionais e autoridades reguladoras do mercado. De acordo com o CEO da Embraer e presidente, o Paulo César de Souza e Silva, a expectativa é que toda a transação seja fechada até o final de 2019, o que deve levar entre 12 e 18 meses. A Embraer está otimista na combinação comercial com a gigante Boeing. Em um comunicado dirigido aos empregados, o presidente e CEO da empresa, o Paulo César, calcula que a Embraer irá injetar $1 bilhão em seu caixa assim que a Boeing concluir a aquisição da sua parte nessa nova empresa, a chamada Joint Venture. Segundo o executivo, isso irá atrair mais investimentos e o desenvolvimento de novos projetos. A negociação vem sendo acompanhada de perto desde que as companhias confirmaram que estavam em negociação, estavam negociando desde dezembro do ano passado pelo Ministério Público do Trabalho. A Procuradoria cobra salvaguardas trabalhistas na criação de uma nova empresa e na manutenção das fábricas aqui no Brasil. O acordo de intenções anunciado na quinta-feira da semana passada contempla apenas a área comercial da Embraer, como você está vendo aí nessa arte, sendo que a Boeing vai ter 80% de participação da nova empresa e a Embraer com 20%. A área de defesa foi excluída do negócio para a preservação dos interesses nacionais de soberania. Agora, 7h44, a Prefeitura de Jacareí abriu licitação para implantar o COI, o Centro de Operações Integradas, e prevê a colocação de 116 câmeras de segurança. A previsão é que a empresa vencedora receba até R$7 milhões para a compra das câmeras, instalação e treinamento dos funcionários que vão operar esse sistema. Segundo o prefeito Isaías Santana, as câmeras devem começar a funcionar até o final do próximo ano. Das maiores cidades do Vale do Paraíba, apenas Jacareí ainda não conta com o COI. São José dos Campos foi a primeira a instalar esse sistema, seguida por Taubaté e, mais recentemente, por Pindamonhangaba. O sistema Cantareira, que abastece o estado de São Paulo, opera com 42,8% de sua capacidade, segundo dados da Sabesp. Até este domingo foram registrados 0,6 milímetros de chuva em julho. A média histórica do mês é de 48,7 milímetros. O sistema chegou a atender 9 milhões de pessoas só na região metropolitana de São Paulo, mas atualmente abastece pouco mais de 7 milhões desde que a crise hídrica atingiu o estado entre os anos de 2014 e 2015. Os sistemas Guarapiranga e o Alto Tietê absorveram parte dos clientes para aliviar a sobrecarga do Cantareira durante esse período de estiagem. A Prefeitura de São José dos Campos assinou o contrato com uma empresa que prestará o serviço de monitoramento por satélite, análise e detecção de mudanças no território. A empresa Visiona Tecnologia Espacial foi a vencedora da licitação para a prestação de serviços pelo período de 1 ano. Um grupo de 4 satélites passará a cada 72 horas sobre o território e as imagens coletadas serão analisadas e processadas para a detecção e alterações com novas edificações, em parcelamentos clandestinos e áreas de risco, supressão de vegetação, terraplanagem em áreas ambientalmente protegidas, entre outras finalidades possíveis. As imagens também darão suporte ao grupo de avaliação de riscos difuso, que atua na fiscalização de loteamentos clandestinos e áreas de risco. E atenção para você que pega ônibus aqui em São José dos Campos. A partir de hoje, algumas linhas da cidade terão alterações na tabela de horários. Isso de forma temporária, devido ao período de férias escolares. Aos sábados e aos domingos não haverá mudanças. As mudanças estão sendo informadas aos passageiros por meio de alertas no aplicativo Ônibus na Hora, além de cartazes afixados nos coletivos, e também podem ser consultadas pela central no número 156 e no site da Prefeitura de São José. A programação habitual com os horários das linhas será retomada no dia 6 de agosto. Começam hoje as inscrições para a tradicional corrida de aniversário da cidade de São José dos Campos.
A prova acontece no dia 22 de julho e a expectativa é de atingir mais de 2.000 pessoas. O percurso sairá da Avenida Campos Elíseos e vai passar pelas avenidas Professor João Batista Ortiz Monteiro e Alfredo Fernando de Almeida, na rotatória com a Major Miguel Náquede, e pelas avenidas Alfredo Asdente e Winston Churchill. Você está vendo aí a trajetória, tanto para os obstáculos aí nos 5 quilômetros, como também no percurso de 10 quilômetros aí nesse mapinha que você está vendo de São José dos Campos na área. As inscrições devem ser feitas em um link disponibilizado no site da Prefeitura de São José dos Campos, que é o sjc.sp.gov.br, e dúvidas também você pode tirar pelo telefone da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, que é o 3932-8600. Repetindo, 3932-8600. 7h49, você acompanhando a edição desta terça-feira do Jornal Abre Aspas, e nós vamos com os indicadores econômicos. Você neste momento vê na sua tela que o dólar comercial encerrou ontem em queda de 0,10%, cotado a R$ 3,85. Já o dólar turismo teve uma ligeira queda, sendo vendido mais uma vez acima dos R$ 4,00 a R$ 4,07. A Bovespa encerrou o pregão em alta de 0,61%. A Advocacia Geral da União informou nesta segunda-feira que o governo federal assinou um acordo de leniência com a construtora Odebrecht. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a empresa terá de devolver aos cofres públicos 2 bilhões e 700 milhões de reais em até 22 anos. Desse total, 900 milhões é o montante de propina paga pelo grupo a cerca de 150 agentes públicos. 1 bilhão e 300 é parte do lucro obtido nos contratos celebrados mediante corrupção. E os outros 442 milhões é diante aí de multas. Como o ressarcimento será pago ao longo de 22 anos, a Advocacia Geral da União estima que, ao final do período, o valor destinado aos cofres federais alcance 6 bilhões e 800 milhões de reais. E vamos falar sobre o cenário internacional e aquele transtorno, né, com relação aos meninos que ficaram presos na caverna. Pelo menos sinais de esperança, né, estão sendo mostrados aí. A gente está acompanhando esperança vindo lá da Tailândia, mas 4 meninos foram retirados da caverna lá na Tailândia, subindo para 8 o número de resgatados na segunda-feira. Hoje seguem os trabalhos no terceiro dia das operações de salvamento. 5 pessoas ainda permanecem na cavidade subterrânea. Recomeçou hoje pela manhã o resgate dos meninos tailandeses que ainda estão presos em uma caverna. As previsões são boas depois de um domingo com salvamentos bem-sucedidos. Apesar da chuva que atingiu a região durante a noite, o coordenador dos salvamentos disse que o nível da água dentro da caverna não foi alterado e que as condições hoje são tão boas quanto ontem, quando as famílias tiveram momentos de alívio ao acompanhar os primeiros 4 resgates. Um deles foi retirado de maca. O bombeamento constante de água para fora ajudou para que o nível da água baixasse, possibilitando o resgate. Ainda não se sabe exatamente o estado em que estão os 4 meninos retirados ontem da caverna, mas autoridades dizem que eles estão bem. Os trabalhos foram interrompidos à noite para que as equipes pudessem descansar e trocar equipamentos. 2 helicópteros continuam à disposição para levar os meninos para o hospital logo que foram retirados do túnel. O técnico vai ser o último a sair da caverna. As famílias pedem que o responsável pelo time, de 25 anos, não seja considerado culpado. Ele teria dado aos meninos a parte dele de comida e água até serem encontrados. Ex-monge, ele também ensinou os meninos a meditar para conservar mais energia até o resgate. Depois de oferecer ajuda ao governo tailandês, o mega empresário Elon Musk divulgou imagens do teste de um mini submarino do tamanho de uma criança, que pode ser usado para ajudar nas retiradas. O problema é a luta contra o tempo, já que o período de monções se aproxima com fortes chuvas que podem durar meses. O medo é que a pequena câmara de ar onde está o time de futebol se encha completamente de água.
É só para atualizarmos aí a informação. Neste momento, a informação que segue é que mais uma criança foi resgatada com vida, né, lá na Tailândia, nessa caverna. Oficialmente essa informação chega, mas há relatos de que mais 3 crianças foram resgatadas hoje. Então, portanto, se esses relatos forem confirmados, ainda permanecem na caverna um menino, né, um dos garotos aí que ficaram presos, mais o treinador. O treinador já avisaram que será o último, né, a ser retirado dessa caverna. A informação ainda não é oficial, mas segundo fontes ouvidas pela agência France Press, permanece então na caverna apenas um menino e o treinador, e seguem essa operação durante todo o dia de hoje. E no Japão passa de 100 o número de mortes causadas por temporais. Piores catástrofes naturais que atingiu o Japão nos últimos anos. Níveis recordes de chuvas, principalmente na região de Hiroshima, causaram deslizamentos e inundações. Rios transbordaram e alagaram vilarejos inteiros. Onde a água já baixou, agora é hora de limpeza e de procurar pelos mais de 50 desaparecidos. O governo aumentou para 73 mil o número de oficiais da Defesa Civil trabalhando para encontrar sobreviventes. E por aqui no Brasil, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que julgue o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Lula ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O pedido foi feito após o desembargador plantonista do TRF4, Rogério Favretto, conceder liberdade ao ex-presidente, uma decisão que acabou derrubada pelo presidente do tribunal, o desembargador Carlos Thompson. O domingo foi marcado por idas e vindas na decisão de soltura do ex-presidente Lula. Tudo começou quando o desembargador Rogério Favretto, plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, acatou um pedido de habeas corpus a favor do ex-presidente. Favretto argumentou que a prisão de Lula feria a isonomia do processo eleitoral. Isso porque, estando preso, o pré-candidato à presidência da República estava impedido de participar de entrevistas, sabatinas e gravações como os demais concorrentes ao cargo. O desembargador também destacou que, mesmo sendo cabível a prisão em segunda instância, ela não pode restringir direitos políticos. Favretto chegou a emitir alvará de soltura de Lula. Foi então que o juiz titular da Lava Jato, Sérgio Moro, disse que Favretto não tinha competência para liberar Lula. Ele pediu a manifestação do relator da Lava Jato em segunda instância, Gebran Neto, que suspendeu a decisão. Mas Favretto reiterou a decisão anterior em novo despacho e deu 1 hora para a soltura de Lula, até que o presidente do TRF4, Thompson Flores, encerrou o impasse. Em seu despacho, afirmou que os argumentos usados no habeas corpus a favor do ex-presidente são os mesmos já analisados pela 8ª turma do TRF. Vale ressaltar aqui que o desembargador foi filiado ao PT entre 1991 e 2010. Indicado desembargador no TRF4 pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011, sem jamais ter sido juiz, viu? Ele entrou como representante da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, numa vaga preenchida pela regra do 5º Constitucional, que prevê que 1/5 dos membros de determinados tribunais brasileiros sejam compostos aí por advogados e membros do Ministério Público. Por conta dessa decisão, tomada no domingo, Favretto é alvo de 6 pedidos de providência no Conselho Nacional de Justiça. Uma dessas ações, um desses pedidos protocolados, é de um grupo de 100 membros do Ministério Público, entre procuradores e promotores, que entrou ainda na noite de domingo com um pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador. Eles pedem o afastamento do magistrado de suas funções. Para os integrantes do Ministério Público, a decisão do Favretto, que atendeu a um pedido de deputados do PT, durante o plantão no TRF4, violou flagrantemente o princípio de colegialidade, uma vez que, na visão dos procuradores e promotores, passou por cima da determinação da 8ª turma do tribunal. Segundo eles, o desembargador não apresentou justificativa plausível para reverter a decisão colegiada anterior, a decisão de soltar o ex-presidente Lula. Não há prazo para que essas ações sejam julgadas.
Ainda falando sobre política, o apresentador Luiz da Atena decidiu ontem apresentar, né? Ontem ele apresentou o programa Brasil Urgente e, com isso, ele enterrou de vez a ideia de se candidatar ao Senado pelo DEM neste ano. Anunciada como um grande entusiasmo pelo pré-candidato ao governo do estado, João Dória, pelo PSDB, a candidatura, que não vingou, foi marcada por muitas idas e vindas. No primeiro momento, da Atena anunciou que seria candidato e chegou a participar de eventos tanto do DEM como do PSDB. Oficializou-se aí como pré-candidato ao Senado pelo DEM em São Paulo e ontem voltou atrás e desistiu de concorrer, pelo menos por enquanto. Durante o programa de ontem, da Atena afirmou que acha que ainda não é a hora de participar dessa política do jeito em que ela se encontra neste momento, né? É a decisão da Atena que acaba desistindo de concorrer às eleições neste ano, mas nessas indas e vindas, pelo menos por enquanto é temporária essa decisão do da Atena, né? Pontualmente 8 horas, nós vamos brevemente para o intervalo, mas você permaneça comigo na sintonia, permaneça comigo na audiência, a gente se encontra daqui a pouco com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E retornando com a edição desta terça-feira pós-feriado aqui em São Paulo, a edição do Jornal Abre Aspas. E já vamos saber como fica o tempo para toda a nossa região com o Caio Souza. Fala, Caio! Fala, Rodrigo Fernandes. E essa semana começa um pouco mais tarde, né, depois do feriado, e já começa com mudanças no tempo. A passagem de uma frente fria vai trazer aí mais nebulosidade, possibilidade de chuva e frio aqui para a nossa região. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba não deve passar dos 20 graus. Já na capital paulista teremos 17, no litoral norte 19 e na Serra da Mantiqueira 13 graus de máxima. A possibilidade de chuva se concentra mais na parte da manhã, só no litoral norte que a chuva pode ocorrer durante o dia todo. E essa madrugada que está por vir vai ser mais uma bem gelada, inclusive mais gelada do que essa que passou. Isso por conta de uma massa de ar mais frio que foi carregado aí por essa frente fria que está atuando aqui na nossa região. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. Retornando aqui com os destaques da política nacional, a juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, tornou nesta segunda-feira o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB da Bahia, réu por improbidade administrativa. Com a decisão, será iniciada a fase de coleta de provas e, ao final, a juíza decidirá se o ex-ministro deve ser considerado culpado ou inocente da acusação. Em 2016, o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, acusou Gedel Vieira Lima de pressioná-lo a liberar uma obra em Salvador embargada pelo IPHAN, o órgão que é vinculado ao Ministério da Cultura. À época, diante da denúncia de Calero, a Comissão de Ética da Presidência abriu um processo para apurar a conduta de Gedel Vieira Lima e decidiu aplicar uma censura pública ao ex-ministro da Secretaria de Governo. Esta é a punição máxima ao ex-servidor e funciona como mancha no currículo. Só vamos relembrar um pouquinho que Gedel Vieira Lima é aquele político que foi associado às digitais dele naquele bunker, né, que ocasionou aí onde a Polícia Federal encontrou aqueles milhões de reais e dólares em um apartamento que foi chamado de bunker lá em Salvador. Este é o ex-ministro Gedel Vieira Lima. O vereador Átila Nunes, do MDB do Rio de Janeiro, apresentou nesta segunda-feira um pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella, do PRB. O Ministério Público vai investigar uma reunião secreta entre o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e pastores evangélicos. O encontro sigiloso revelou que o prefeito teria prometido benefícios que, segundo analistas aí do Ministério Público, podem caracterizar improbidade administrativa. Os vereadores pediram ao Procurador-Geral de Justiça uma representação contra o prefeito Marcelo Crivella por improbidade administrativa. Na última semana, o prefeito se reuniu com líderes evangélicos no Palácio da Cidade, fora da agenda oficial.
Áudios dessa reunião revelaram que ele prometeu a pastores facilidades na marcação de cirurgias de catarata a fiéis. O prefeito disse que bastava fazer uma ligação à funcionária Márcia Nunes e que em até 2 semanas os pacientes seriam operados. Hoje, 9.500 pacientes estão na fila de espera por uma cirurgia de catarata. Eu quero deixar claro, obviamente, que o Ministério Público não tem nenhuma prevenção contra os evangélicos. O que não pode acontecer é que a administração pública privilegiar determinado grupo, determinado segmento religioso. O Estado é laico e todos os cidadãos têm que ser tratados com igualdade de condições. Durante a reunião, Crivella também ofereceu soluções para problemas com o IPTU de templos religiosos. O caso é muito grave, a questão do IPTU é grave. Existe um andar, já tínhamos ouvido falar muitas vezes nisso, a sala 1501 estava recebendo pessoas para facilitar o IPTU de igrejas, e isso é inaceitável. Então, o crime cometido pelo prefeito para a saúde pública é muito grande. O que o prefeito fez foi corromper publicamente o sistema de saúde do Rio de Janeiro. Isso é um crime absolutamente indiscutível. Vereadores da oposição já se manifestaram a favor do pedido de impeachment e vão solicitar a suspensão do recesso parlamentar aqui da Câmara Municipal. A presidência da Casa informou que o recesso vai se manter até o fim do mês, conforme o regimento interno. Em nota, a Prefeitura do Rio informou que o encontro do prefeito Marcelo Crivella foi realizado para divulgar serviços à sociedade, como o mutirão de cirurgias de catarata, e que o prefeito já recebeu diversos representantes da sociedade para tratar de diversos assuntos. São Paulo comemorou ontem os 86 anos da Revolução de 32. A data marca o enfrentamento das tropas paulistas contra a ditadura de Getúlio Vargas. Com 72 metros de altura, o obelisco do Ibirapuera é o mais alto monumento da capital paulista. Inaugurado em 9 de julho de 1955, ele homenageia os soldados mortos na Revolução Constitucionalista de 1932, que completa hoje 86 anos. No já tradicional desfile em homenagem à data, 500 militares fardados e 2.500 civis percorreram a Avenida Pedro Álvares Cabral. Teve carro antigo do Corpo de Bombeiros e modelos mais atuais. A cavalaria também participou sob comando de pessoas vestidas com o uniforme da época. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento comandado pelo Estado de São Paulo contra a ditadura de Getúlio Vargas. O confronto durou 3 meses e cerca de 930 pessoas morreram. Falando aí sobre as eleições deste ano, pelo menos 116 militares das Forças Armadas são pré-candidatos a disputar algum cargo nas eleições deste ano. Isso em 25 estados e no Distrito Federal, segundo um levantamento concluído por articuladores militares nesta segunda-feira ontem. Dentre os pré-candidatos, há quem pretenda concorrer a deputado federal, estadual ou distrital, também governador e vice, senador e até presidente da República, no caso, o deputado federal, o Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Os membros, o número de membros do Exército, Marinha e Aeronáutica já é 63% maior que o de 2 meses atrás, quando houve a primeira reunião da parte do grupo de 71 pessoas em Brasília. Dos 116 pré-candidatos, 29 são da ativa, ou seja, ainda pertencem a alguma força armada e poderão voltar a seus postos se não forem eleitos. Mas as Forças Armadas, elas dizem que nenhum dos candidatos as representam institucionalmente. O Exército, de onde se origina a maioria dos pré-candidatos, aposta em uma campanha da mídia nas redes sociais, até agora voltada a seu público interno, para tentar desassociar aí as pautas da entidade à dos pré-candidatos. Em paralelo a tudo isso, o comandante Eduardo Vilas Boas já se reuniu com alguns dos pré-candidatos à presidência. O cenário eleitoral para os militares só será definido a partir do dia 5 de agosto, o dia em que termina o prazo para a realização das convenções partidárias. Os candidatos de cada partido serão oficialmente escolhidos apenas nesses eventos, de acordo aí com a legislação eleitoral.
Muito bem, ainda falando sobre política, a gente fala sobre a questão do Ministério do Trabalho, né? Anunciado nesta segunda-feira como novo ministro do Trabalho pelo presidente Michel Temer, o advogado Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello é sócio da mulher do ministro do STF, Gilmar Mendes, em um dos mais renomados escritórios de advocacia do Brasil. A informação consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal. Caio Luiz e Guilmar Freitosa de Albuquerque Lima aparecem como 2 dos 23 sócios do Sérgio Advogados Associados, com sede em Brasília. No site do escritório, o novo ministro aparece no hall de membros apenas como consultor. Ainda de acordo com o cadastro da Receita, a empresa foi aberta em 2001. Vieira de Mello é desembargador aposentado e foi vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no biênio entre 2008 e 2009. O advogado foi anunciado para ocupar a pasta 4 dias depois do ex-ministro, né, do Trabalho, Elton Yomura, ter sido afastado do cargo por decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Desde a última quinta-feira, quando Yomura pediu demissão, o ministério era comandado interinamente pelo ministro Eliseu Padilha, que acumulou o Ministério da Casa Civil. Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, a posse de Vieira de Mello está marcada para as 3 horas de hoje. A cúpula do PT está organizando um ato de protesto em Curitiba para o próximo dia 18, para marcar os 100 dias de prisão do ex-presidente Lula, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto. Após a frustrada tentativa de tirar Lula da cadeia, que escancarou a divisão no judiciário, né, a ordem do comando do petista, né, é para que os manifestantes associem a data do protesto ao aniversário do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Morto em 2013, o líder da luta anti-apartheid faria 100 anos no dia 18 de julho de 2018 deste ano. Os 100 dias de Lula no cárcere, porém, se completam no próximo dia 15. O ex-presidente lidera as pesquisas de intenção de votos e já comparou sua situação à de Mandela. Em 24 de janeiro, por exemplo, horas depois do julgamento do TRF-4, que ampliou a sua pena para 12 anos e 1 mês de prisão, Lula fez um discurso inflamado na Praça da República, no centro de São Paulo, dizendo que voltaria ao Palácio do Planalto. O PT vai insistir nesse argumento de que Lula é um preso político, como foi Mandela, que após deixar a prisão governou a África do Sul de 94 a 99. Dirigentes do partido preparam manifestações em todo o país. O calendário de mobilização, aprovado nesta segunda-feira pela cúpula do PT, prevê uma série de atividades até o dia 15 de agosto, quando a sigla pretende registrar a candidatura de Lula, embora tudo indique que sua entrada no páreo será barrada pela lei da ficha limpa. Para o dia da inscrição, né, de Lula no Tribunal Superior Eleitoral, os petistas programaram um grande ato em Brasília. Agora, 8 horas e 15 minutos. Nós vamos rapidamente para o intervalo. Na sequência, tem mais informações e também tem informações da Copa do Mundo, até porque estamos aí na reta final do Mundial lá na Rússia. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Abre Aspas, nesta terça-feira, dia 10 de julho de 2018. E vamos agora falar de esportes, porque cerca de 120 atletas participaram do GP Brasil Caixa de Atletismo, considerado um dos mais importantes da categoria. 120 atletas participaram do GP Brasil Caixa de Atletismo, disputado pela primeira vez aqui em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Esses atletas vieram de 20 países diferentes, e alguns deles campeões olímpicos, como no caso da prova do lançamento do martelo. Ouro na Rio 2016, Dilshod Nazarov, do Tajiquistão, fez jus a favoritismo e venceu com 75 metros e 18 centímetros. Já no salto com vara, o brasileiro medalhista de ouro no Rio, Thiago Braz, ficou apenas em terceiro em sua prova, com 5 metros e 40 centímetros. A vitória foi do norte-americano Cole Walsh, com 5,60. A respeito de lesão, estou bem hoje não senti nada, só não senti o meu salto de novo, é onde a gente está tentando recuperar para essa temporada ainda, a gente fazer bons resultados.
não foi bom, não gostei do resultado, mas vou buscar melhora. Entre os demais brasileiros que participaram do evento, o destaque foi para Andressa Moraes, do arremesso do disco. Além de vencer a prova, ela quebrou o recorde sul-americano, ao atingir 65 metros e 10 centímetros. Após a marca, a atleta paraibana festejou muito. Eu vibrei muito porque eu estava esperando há muito tempo, trabalhando para isso. E desde 2012 eu estou na barreira dos 64, então eu fiquei muito feliz por sair dessa marca. Eu não queria fazer 64,99, mesmo sendo recorde. Eu queria sair de 64 e cheguei no 65,10. Muito bem, falando ainda sobre o esporte, aí, sobre o mercado da bola, né? Desejado por vários clubes, entre eles gigantes, aí como o Chelsea, o Liverpool e o Real Madrid. O goleiro Alisson não é um jogador inegociável pelo Roma não, viu? Pelo menos é o que deixa entender o diretor esportivo do clube. Em entrevista a uma revista, ele disse que nenhuma proposta oficial chegou, mas se pintar já disse que irá estudar e tomar a decisão. Alisson está de férias por causa aí da disputa da Copa do Mundo com a seleção, que ficou aí, né? Teve que voltar aí depois de, né, ser barrada aí pela Bélgica, mas enfim, é a vida que segue. E ainda não tem data para reapresentação na Roma, que já iniciou os trabalhos. A transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus está ficando mais próxima de ocorrer, viu? Na terça-feira hoje, o presidente do clube italiano, Andrea Agnelli, foi flagrado aí, pegando um voo fretado para Pisa, na velha Bota, com destino a Kamata, na Grécia, local onde o craque português passa férias com a família. Tancredo Palmieri, que é um jornalista esportivo muito influente lá na Itália, garantiu que ambos vão se reunir no país mediterrâneo para sacramentar esse negócio, que deve render 100 milhões de euros ao Real Madrid. Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo não pronuncia nenhum ai sobre o assunto da transferência. Por outro lado, além de postar fotos aí com a família nas férias, também deu moral a uma firma de cosméticos japonesa com a qual tem contrato de patrocínio que entrou na Bolsa de Valores de Tóquio. Muito bem, esse é o mercado da bola aí com as negociações. E lembrando também que o Brasileirão retorna agora também, né? Questão de... A Copa do Mundo acabou para a gente, mas continua, né? Mas agora a gente também se foca no Brasileirão, com os jogos aí do Brasileirão retornando também e, claro, também as movimentações dos clubes que estão parados aí. Teve alguns amistosos, né? Corinthians, mas os clubes retornam aí com os seus jogos a partir de agora. Continuando com esse lance de esportes, nós vamos então com o Caio Marques, porque hoje tem jogo para definir o primeiro finalista da Copa do Mundo. Vamos saber então o Linha de Frente? Linha de Frente. Muito bem, então é com você aí o Marques, muito bom dia. Olá, Rodrigo e ouvintes da SP Rio Mais, um grande abraço a todos. Daqui a pouco, às 3 da tarde, conheceremos o primeiro finalista da Copa do Mundo da Rússia. E não será o Brasil, que perdeu na última sexta-feira 2-1 para a equipe da Bélgica e está fora da Copa do Mundo. A Bélgica decidirá contra a França. França de Mbappé, sensação da Copa até aqui. Mbappé já tem praticamente garantido o título de revelação da competição, que na última Copa no Brasil, em 2014, já foi de um francês, foi de Pogba. Lembrando que a FIFA leva em consideração jogadores com até 21 anos de idade durante a Copa do Mundo. Mbappé tem apenas 19 e com isso já vai garantindo aí o título de grande revelação da competição, porque no mínimo terá mais uma partida na disputa de terceiro lugar. Mas a França, não que seja franca favorita, mas é favorita para enfrentar a equipe da Bélgica, até pela tradição de já ter chegado em outras finais. A França, que foi campeã em 98 e finalista em 2006 na Alemanha. Com isso, espera a conquista de um novo título. A população francesa está empolgada. A França estará completa para o duelo contra os belgas, que não terá o lateral direito Meunier, mas terá Lukaku, terá Fellaini provavelmente mantido no meio de campo, depois da bela apresentação que ele teve contra o Brasil na última sexta-feira. Lembrando que a França havia eliminado a equipe do Uruguai na sexta-feira passada também.
A outra semifinal acontecerá amanhã, às 3 horas da tarde. O jogo de hoje em São Petersburgo, amanhã em Moscou, no estádio Luzhniki. A Croácia enfrentará a equipe da Inglaterra. Croácia que passou pela Rússia nos pênaltis, mais uma vez, jogando prorrogação e disputando pênaltis. E a Inglaterra que não teve dificuldades para avançar diante da Suécia por 2-0. A Inglaterra que tem Harry Kane como grande artilheiro da Copa até aqui, com 6 gols. E ele briga para fazer mais e aumentar aí essa possibilidade de conquista da Inglaterra, que não é campeã desde 1966. Portanto, semifinais da Copa do Mundo, hoje, 3 da tarde em São Petersburgo, França e Bélgica. Amanhã, 3 da tarde, Inglaterra e Croácia em Moscou. Lembrando que esta, desde 1966, é a Copa com o menor número de títulos nas semifinais. Apenas 2, um da França, outro da Inglaterra. E olha, que é a primeira vez na história que Alemanha, Itália, Argentina ou Brasil não estão em uma semifinal de Copa do Mundo. São outros tempos, Rodrigo. Um grande abraço. Outros tempos e uma Copa totalmente diferente, né? A Itália nem se classificou, né? E aí, nessas semifinais, então, portanto, apenas França e Inglaterra são campeões mundiais, né? A Bélgica e a Croácia não tem nenhum título aí. Só para confirmar, então, hoje, 3 horas da tarde, sai o primeiro finalista entre França e Bélgica. Amanhã, quarta-feira, também às 3 horas, tem Croácia e Inglaterra. A disputa pelo terceiro lugar acontece no sábado, às 11 horas da manhã, e a grande final acontece no domingo, a partir do meio-dia, ou entre França-Bélgica, né? França ou Bélgica, ou Croácia ou Inglaterra aí. Deve passar a França, né? A aposta de vocês aí é França também? Enfim, mas é isso aí. Vamos aí na torcida. Brasil já foi, né? Infelizmente, vida que segue, jogou bem, jogou mal no primeiro tempo, melhor no segundo, mas enfim, deixou a desejar, mas enfim, vamos aí. Saiu melhor, né? O Tite até apareceu na área de desembarque lá no aeroporto no Rio de Janeiro, sendo prestigiado aí pela torcida, né? É difícil você ter um treinador aí que acabe sendo desclassificado, saindo da Copa do Mundo e tendo aí pelo menos tendo uma boa aceitação por parte do público, né? Então, portanto, o Tite já avisou que pelo menos ele vai tirar umas férias e depois vai decidir se continua ou não no comando da seleção brasileira. Sorte aí para o Brasil, que tem, se eu não me engano, no dia 7 de setembro, um novo amistoso aí, né, para poder competir. Muito bem, obrigado pela sua audiência, você amigo internauta, lembrando que ao vivo nós estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, no facebook.com/SPRio+, e depois o vídeo fica disponível para você poder revê-lo lá no nosso portal, spriomais.com.br, e também no nosso YouTube. Muito obrigado pela audiência, uma ótima terça-feira para todos e até amanhã. Jornal Abre Aspas. Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP Rio.